Olá, pessoal do oitavo de RI, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com o ponto 6, nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio, contratos internacionais em espécie, né? A gente vai ver basicamente todos os principais contratos de comércio internacional. Agora a gente vai começar falando de joint venture. Joint venture provém do inglês, né? Joint adventure, que seria em tradução livre uma aventura ou um negócio em conjunto. E sua origem remonta às leis de partnership, ou seja, de parceria, do final do século XIX. Bom, pessoal, a joint venture é uma figura jurídica que pode ser entendida como um contrato de colaboração empresarial para a realização de um projeto comum com prazo determinado. Ela é muito comum, principalmente em questões industriais. No Brasil, a gente tem vários exemplos, né? Houve a parceria Ford-Volkswagen na década de 1980 e 1990, foi chamada Auto Latina, era uma joint venture. Atualmente a gente tem o exemplo da Caoa Chery, mas a Caoa também já teve joint venture com a Hyundai. O contrato de joint venture é celebrado entre duas ou mais pessoas jurídicas que se associam, criando ou não uma nova empresa para realizar uma atividade com fins lucrativos. No caso da Auto Latina, foi criada uma nova empresa, tá? Era fusão e, claro, havia participação da Ford e da Volkswagen. Em relação a Caoa Chery ou Caoa Hyundai, eu não sei dar os detalhes. Uma joint venture pode ser criada para desenvolver uma série de atividades, né, como projetos industriais, como eu estou dizendo, é muito comum aqui no Brasil. Obras públicas, sim, grandes obras públicas, como por exemplo, construção de hidrelétricas, pesquisa, atividade financeira e prestação de serviços. Aqui no Brasil a gente tem mais na questão industrial e de obras públicas. Elementos essenciais de uma joint venture: negócio determinado, direito de controle ou administração mútua, aporte conjunto, expectativa de lucro, direito conjunto de participação das utilidades. Inclusive, em relação a veículos, muitas vezes eles intercambiavam as peças de veículos. Então, você tem um motor, por exemplo, de origem Ford num carro da Volkswagen ou vice-versa. E sem falar peças. Às vezes tinha dois carros vendidos separados, só mudava o logo. Bom, um acordo internacional de joint venture deve observar vários pontos, né? Os antecedentes, o propósito geral da atividade, a organização, a identificação dos seus estatutos, os funcionários, como é que vão ser geridos, né? A agência, a gerência, o capital, as ações, como é que vai haver a divisão do capital, os diretores, a agenda das decisões, eventuais empréstimos que sejam necessários para o empreendimento, garantias, venda de participação, direito de voto, tributos ou autorização governamental, etc. Se implicar num grande volume do mercado, precisa sim ter a autorização do CAD. O contrato de joint venture é distinto do estatuto de uma sociedade e apresenta disposições não presentes nesse instrumento, como regras de representação e definição para alcançar os objetivos da atividade. Então, especifica a participação dessas empresas, esses detalhes todos que a gente viu aqui. Bom, pessoal, prosseguindo. Contrato de franquia é a comercialização de produtos ou serviços relativos a um conhecimento ou marca que será transmitido pelo franqueador. Existe franquia internacional, vocês conhecem várias, né? Basta citar os McDonald's da vida, né? Outback, Starbucks, todos são contratos de franquia internacional. Prosseguindo aqui. Bem, pessoal, a maioria das legislações, inclusive a brasileira, ela procura proteger a parte mais hipossuficiente, ou seja, a parte mais frágil da relação jurídica, que é aquela pessoa que adquire a franquia, né? O franqueado. Natureza jurídica do contrato de franquia. É um contrato comutativo, que as partes já sabem desde o começo qual é o dever e o direito de cada um. É um contrato bilateral de duas partes, atípico porque ele não está previsto a parte
na legislação, oneroso porque envolve dinheiro e de execução continuada porque ele vai ser executado durante um determinado período em que a pessoa adquiriu o direito, no caso a pessoa a empresa, né, adquiriu o direito de usar aquela franquia. O franqueador internacional que queira se instalar no Brasil, ele deve apresentar a circular de oferta de franquia, COF, ao interessado em se tornar franqueado, estabelecendo os direitos e deveres de ambas as partes, né? O contrato de franquia também pode estabelecer direitos à exclusividade ou preferência sobre um território, que é muito comum, tá? Num determinado território só permitir uma loja franqueada. Pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma região. Depende do tipo de franquia, tá? É muito comum. Tipos de contrato de franquia. A gente tem franquia de serviços. Os restaurantes são os exemplos mais comuns, né? E lanchonetes. Franchising de serviços, né? Franchising de produção, no qual o franqueador, que é a pessoa que vende a franquia, produz e o franqueado vende. E aí essas chocolateiras, né? E também as lojas de perfume, como Boticário, chocolateiras que é Cacau Show, a gente poderia incluir aí. O franchising de indústria, que eu nunca vi, o mais comum de serviços de produção. O franqueador será o detentor da marca, do produto do comércio e de um conhecimento know-how de administração do negócio ou produção que será passado ao franqueado. Através da franchise, o franqueador pode ingressar em mercados no qual dificilmente ele entraria através de seus recursos próprios. O franqueado, assim, possui conhecimento sobre os hábitos e cultura da região. Então, por exemplo, o McDonald's nos Estados Unidos, para instalar a unidade aqui em Caruaru, é mais interessante ele ter um franqueado aqui do que eles mesmos virem estabelecerem aqui na nossa região. Características do contrato de franquia, né? Independência das partes, cooperação, relação permanente, formato uniforme e obrigações do franqueado e do franqueador. Então, quais são os elementos típicos do contrato de franquia? A licença da marca, que é para usá-la, a transferência de know-how, privilégios, a operação da franquia, como é que ela funciona, o território no qual ela vai abranger e o manual operativo explicando todos os detalhes de funcionamento. Elementos alternativos que podem ou não ter: compromisso de assistência financeira, publicidade, não concorrência, compra de bens e serviços e confidencialidade para não divulgar os segredos da marca, né? O famoso... Estou brincando. Bom, no âmbito da Lex Mercatória, existe a publicação ICC 557, titulada ICC Model International Franchising Contract, que é o contrato padrão deles, né? E, geralmente os contratos de franquia eles possuem um prazo determinado, prevendo sua prorrogação ou revogação. Bem, pessoal, aqui paramos e a gente prossegue logo logo com o nosso ponto 6. Tchau, tchau e fica à disposição de vocês.